Por que que a água ela é tão importante para as atividades humanas? Já imaginou como seríamos de nós se não existisse água em nosso planeta? O que seria da vida humana e de outros animais sem a água? E de que forma ela impacta o meio ambiente, a falta dela? Como ela consegue nos ajudar? Como ela contribui para as atividades humanas? Essa e outros questionamentos a gente vai ver no decorrer dessa aula, ok? Eu sou o professor Afonso e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa aula 8, continuando o capítulo 6 sobre água no ambiente. E o assunto de hoje é a água e as atividades humanas. Então hoje a gente vai entender por que a água ela é tão importante para as atividades humanas. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, essa é a agenda de vocês. Vocês irão fazer, né, o assunto é a água e as atividades humanas, né, atividade no caderno, vocês irão fazer. E também duas questõezinhas da página 232. Essas duas questões da página 232, vocês também copiam no caderno, tá? Não há necessidade de copiar as manchetes, basta copiar apenas o enunciado das questões, tá? Eu vou explicar mais à frente. Essas duas questões vocês irão fazer no caderno, tá? Vocês dão um pausa no vídeo e copiam no caderno. E essa outra questão também, gente, ó. Não há necessidade de copiar essas manchetes, basta fazer a questão 1 e a questão 2. Tá? Copia no caderno e logo em seguida responde. Ok, gente? Antes da gente entrar no questionamento sobre a importância da água, né, para as atividades humanas, a gente vai fazer a correção das atividades anteriores. Aliás, da atividade anterior que a gente fez antes da nossa avaliação. Semana passada foi a avaliação. A propósito, todos estão de parabéns, por conta que a avaliação que vocês fizeram foi bastante satisfatória. Fiquei bem satisfeito com o nível, né? Fiquei bem satisfeito com as notas de vocês. Espero que vocês continuem se dedicando, se aprimorando mais, tirando dúvidas. Né, gente? Sei que o momento ainda continua difícil, mas força e com fé a gente vai vencer. Logo, logo a gente vai estar presente na sala de aula. É mais bacana em sala de aula, porque aí é melhor ao vivo, né, gente? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos fazer a correção da aula anterior. A correção da atividade é da página 226 e 227. E a primeira questão diz o seguinte, pessoal. Rebeca montou um terrário em sua aula de ciência. Pessoal, na aula anterior eu não expliquei para vocês o que era terrário, né? Mas bastava fazer uma pesquisa simples na internet e vocês iriam logo identificar, né? Que o terrário, como vocês podem ver aqui, ó, é quando você cria um ecossistema, é quando você cria um ambiente, tá? Principalmente para você explicar o ciclo da água, ok? Então ela adicionou água, solo, pequenos animais e planta. Vedou o terrário e o deixou em um local que recebia luz solar pela manhã. Certo dia, ela observou a formação de pequenas gotículas de água na parede do terrário. Veja abaixo, né? Então se formou pequenas gotículas de água aqui na parede do terrário. E o item A pergunta o seguinte: de onde veio a água que surgiu na parede do terrário? Ela não colocou água, né? Ou colocou? Colocou, ela adicionou água, né? Então, pessoal, esse evento que ocorre dentro do terrário está associado à parte do ciclo da água. Assim, a água que se condensou na parede do terrário estava presente no ar sob a forma de vapor de água. Ao entrar em contato com a parede do terrário, esse vapor de água se condensou, formando gotículas de água. Tá, gente? Então, a água que estava presente no ar, ou também o processo natural de vaporização da água que ela colocou dentro do terrário, e como estava exposto à luz solar, essa água ela se condensou quando encostou pequenas gotículas na parede do terrário. É por isso que formou
essas gotas de água no terrário, tá, gente? Qual etapa do ciclo da água pode ser associada à formação de gotículas na parede do terrário? Gente, ó, a formação das gotículas de água na parede do terrário, ela pode ser associada à formação das gotículas de água no interior das nuvens no ciclo hidrológico, ou seja, no ciclo da água, certo, gente? Então, aí você fez uma simulação do que mais ou menos ocorre nas nuvens, né? Essa condensação de gotículas de água, certo? Que ocorre no interior das nuvens. É bem parecido o processo, tá? A teoria, certo? A aromatização da teoria é basicamente a mesma coisa. C. Qual é a importância da luz solar para a manutenção do terrário? E aí, pessoal? Ó, observe o seguinte, ó, que a luz solar ela é utilizada pelas plantas para produzir o seu próprio alimento e liberar o quê? Liberar gás carbônico, liberar gás oxigênio, o alimento e liberar gás oxigênio, né? Ela vai fazer como? Ela vai absorver o gás carbônico e liberar o gás oxigênio, que é um processo chamado de quê? Fotossíntese. Além disso, pessoal, o calor proveniente do Sol, ele permite que a água presente no terrário, no solo e também nos seres vivos que ela colocou dentro do terrário, evapore, auxiliando na manutenção do ciclo da água no interior do recipiente. Tá, gente? Então, não é somente a água que ela colocou lá. Dentro dos animais que ela colocou também está presente água. E na transpiração desses pequenos animais, certo? Independente do que ela colocou, que parecia um caramujo e uma minhoca, certo? Também evaporou. E o solo também, pessoal. O solo que ela colocou também continha a água, né, absorvida. E com a vaporização foi fazer a condensação na parede do terrário. Ok, gente? Tranquilo? Todos estão sobrevivendo até agora? Vamos lá para o item D. A água é essencial para o desenvolvimento das plantas, porque não é preciso adicionar mais água ao terrário após ele ser vedado. Converse com os colegas sobre esse assunto. Então, pessoal, ele está perguntando por que não é preciso você colocar mais água dentro do terrário quando você veda, né? Acontece o seguinte, gente, ó, que no interior do terrário, a água que foi adicionada previamente participa de um ciclo hidrológico dentro do recipiente. Então, a água que você colocou dentro do terrário antes de vedar, ela participa de um ciclo hidrológico. A água que se infiltrou no solo foi absorvida pelas plantas e liberada no ambiente como vapor de água pela transpiração e respiração. Pessoal, ó, as plantas elas também respiram que nem nós, né, seres humanos e os restantes dos animais. E também elas transpiram. Quando, por exemplo, tem um excesso de água em seu organismo, ela libera gotículas de água para o ambiente, chamado de gutação. E essas gotículas de água, pessoal, elas são evaporadas, certo? Com o próprio calor que são emitidas através dos raios solares. Ok, gente? Então, é assim que as plantas conseguem fazer a transpiração. No solo, pessoal, a água também sofre vaporização por causa do calor da luz solar. O vapor de água presente no ar se condensa na parede do terrário e escorre para o solo, onde fica novamente disponível para as plantas. Então, o que acontece, gente? Ó, quando as gotículas de água elas encostam na parede do terrário, né, em volta do terrário, elas passam por um processo chamado de condensação. E ali, gente, ó, ela escorre para o solo, onde novamente fica disponível para as plantas. Então perceba que é todo um ciclo. Na natureza, gente, desde cedo a gente aprende o seguinte, ó, se não falaram para vocês antes, eu estou falando agora, que na natureza nada se destrói, tudo se transforma, tá? Você não consegue destruir a matéria, você a transforma em outra. Okay? Assim é o ciclo da água, o ciclo hidrológico, né? É um processo de transformação, de reutilização. Você pode estar tomando a água, né, de dinossauro que foram extintos há milhões de anos atrás.
Sério, professor? Sério, gente, porque a água ela não pode ser destruída, né? A água ela é transformada, ok? Segunda questão. Leia a manchete a seguir. Chuva de granizo destrói plantações de bananas e causa prejuízo no Vale do Ribeira, São Paulo. Como é formado o granizo, gente? Pessoal, ó, a água presente nas nuvens se solidifica e forma pequenos cristais de gelo que se unem e se tornam maiores, chegando à superfície terrestre como granizo. Quando você tem pouca umidade presente no ar, gente, e está muito frio, né? As gotículas de água que se formaram nas nuvens, elas não conseguem se condensar. Então, às vezes elas se condensar, elas vão se solidificar, elas vão ficar sólidas, vão formar pequenos cristais de gelo, né? E quando elas ficam muito carregadas, elas mandam para crosta terrestre, né? Para a superfície terrestre, esses cristais de gelo, que a gente chama isso de granizo. Ok, gente? B. Assinale o estado físico em que a água se encontra na chuva de granizo. Né? Então, ela se encontra em vapor, em líquido ou sólido. Encontra-se em sólido, né, gente? Quem não presenciou uma chuva de granizo, tá? Fique sabendo que ela chega, ela se encontra no seu estado sólido. Terceira, enumere adequadamente as etapas do ciclo da água. Né? Então, o primeiro, pessoal, é a vaporização. A água está ali e pelo processo de vaporização, tá? Ela sobe para as nuvens e vai por um processo chamado de condensação, onde as gotículas de água elas são condensadas. Depois de condensadas as gotículas de água, né, as nuvens muito carregadas, você vem pelo terceiro processo, terceira etapa, que a gente chama de precipitação, que é quando a chuva cai, tá? Depois que a chuva cai, vai até o solo, existe um outro processo, que é o último aqui, no caso do exemplo, chamado de infiltração, né? Que a infiltração é quando a água ela vai para o solo e se infiltra, abastecendo de novo o reservatório. Bom, então vamos lá prosseguir com o nosso assunto de hoje, né? A água e as atividades humanas. Pessoal, o ser humano, ele realiza várias atividades em seu cotidiano e muitas dependem da água. Então a gente vai ver alguns exemplos. Ó. Na agricultura, a água ela pode ser utilizada para irrigar as plantas, favorecendo seu crescimento e desenvolvimento. Aí você tem um exemplo de uma irrigação de plantação de café no estado do Paraná em 2017. Né, gente? Porque se não fosse esse processo de irrigação, perceba, gente, que iriam faltar vários produtos na nossa prateleira, né, dentro de casa. Tá? Então, a água ela contribui muito para o desenvolvimento da agricultura, né? Como as lavouras de arroz, de feijão, de milho, de soja, né? De café, enfim, gente, de cana, de açúcar, né? Para termos a nossa rapadura que tanto nós gostamos, principalmente nós cearenses, né? Para termos o nosso etanol, para abastecer os nossos veículos, ok, gente? Então, a agricultura, ela a água é essencial para a agricultura, pessoal. Na agricultura, a água não pode faltar de jeito nenhum. Por isso que é bom a gente sempre fazer o uso consciente da água. Lembra-se que eu falei para vocês que as plantas transpiram? Pois bem, ela faz esse processo de transpiração porque o organismo dela, né, já está bem absorvido. Então ela pegou o essencial ali. Então não precisa a gente estar encharcando os campos não, gente. A gente faz um estudo através de um trabalho de engenharia, né? um engenheiro agrônomo, por exemplo, e ele vai identificar qual a necessidade de água diária daquele determinado vegetal, ok? E aí o produtor ele apenas vai adaptar suas irrigações. Por que isso? Para fazer uma irrigação consciente, não desperdiçar água.
Ah, professor, mas a água não volta de novo para a atmosfera? Volta, gente, mas nem sempre ela vai voltar para aquele mesmo local. Se fosse assim, pessoal, aqui no Nordeste nunca tinha seca, né? Porque toda vez que chove bastante, a água não evapora, essa água não vai cair de novo aqui no Nordeste, ela vai para outro canto, né? É só você olhar para cima e perceber que as nuvens, elas não ficam paradas, né, gente? Ok, pessoal? Então, por isso que é importante fazermos o uso consciente da água. Na criação de animais, a água ela é utilizada para o consumo deles, favorecendo a saúde e o desempenho do animal. Aí você tem um exemplo de uma galinha bebendo água em uma granja, né? Lá no estado de Santa Catarina. Então, gente, ó, quando você faz a criação de animais, seja lá o que for, a água ela é essencial, tá? Seja a criação de aves, né, como galinha, como peru, como patos, criação de mamíferos, né, como suínos, como ovinos, como caprinos, como bovinos, ok? A água também é essencial. Sem a água, pessoal, não tem como você fazer essa criação desses animais. Tá? Lógico, tem alguns animais que são bastante resistentes à água, que é o caso dos caprinos. A criação de caprino aqui no semiárido nordestino, né, aqui na nossa caatinga, ela é uma ótima fonte de renda. Porque a agricultura ela não é muito vantajosa. Então a pecuária, em relação à criação de caprino, que são caprinos, professor, não sei. Criação de cabras, gente. Cabras, né? Criação de bodes, certo? Eles são bastante resistentes à seca, tá? E ovinos também, tá? Carneiros e ovelhas. Ok, gente? Vamos ver outros exemplos. Na indústria, a água ela é utilizada em processo que transforma a matéria-prima em produtos. Aí você vê, pessoal, uma indústria de mármore na Itália. Nesse tipo de atividade, a água é utilizada durante o corte do mármore. Certo, gente? Então perceba que a água ela é fundamental para todo o processo também industrial. Fabricação de tecidos, né, de malharias, fabricação de eletrodoméstico, por exemplo, certo? Até fabricação também de metais, gente. A água é fundamental. O ser humano também utiliza a água para gerar energia elétrica em usinas hidrelétricas. Nesse tipo de usina, o movimento da água gira as turbinas, que acionam os geradores elétricos. Usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Gente, ó, hoje temos outras fontes renováveis de geração de energia elétrica, né? A gente tem a energia solar, temos a energia eólica e bem recente, pessoal, né? Ainda está muito em estudo, mas existe em alguns casos a geração de energia elétrica através das ondas do mar. Também tem essa possibilidade, tá, gente? Esses tipos de geração de energia, elas são menos agravantes ao meio ambiente, né? Elas são menos danosas. A hidrelétrica, que é a mais comum e uma das mais antigas, tá, gente? De uns 15 anos para cá é que tivemos aqui no Brasil a geração de energia elétrica através da energia eólica, ok? Mas a água, ela não deixa de ser, a água ela é essencial nesses casos também. Então, pessoal, algumas atividades humanas, como a pesca e o transporte, dependem de cursos de água sem consumir esse recurso diariamente. Pessoas que vivem próximo a rios e mares, por exemplo, utilizam embarcações como meio de transporte e obtêm o alimento e a renda familiar da atividade pesqueira. Então, a água ela também auxilia tanto como curso para meio de transporte, como também para armazenar alimentos, né? Que é o caso de você aí ver o exemplo de alguns pescadores de camarão na praia de Boqueirão, Japaratinga, né? Alagoas. Ok, gente? Pessoal, ó, em nosso dia a dia, utilizamos a água para o consumo e para realizar atividades como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar os alimentos. Ali você viu que a água
né, no exemplo anterior, ela não estava sendo para consumo, ela era curso, como se fosse uma estrada, né, e também como se fosse armazenamento de alimento, né, como, por exemplo, a água do mar, de um açude, que ali tem alimentos, como peixe, como crustáceo, né, como algas, enfim. Essa água, pessoal, ela deve ser potável, ou seja, deve apresentar características adequadas para que não prejudique a saúde do ser humano. Então, a água que você vai utilizar para consumo, né, para escovar os dentes, para cozinhar alimentos, né, para tomar banho, elas têm que ser inodora, incolor e insalubre, né? Ou seja, ela não pode ter cor, não pode ter cheiro e não pode ter sabor. Tá? Se tiver uma dessas características, você não deve consumi-la. Nas cidades, pessoal, a água que chega até as residências, geralmente, é captada de rios, açudes e represas, pelas estações de tratamento de água, ETA. Na ETA, estações de tratamento de água, a água captada é submetida a várias etapas de tratamento para se tornar potável. Então não é simplesmente você pegar uma mangueira, tirar a água do rio ou de um açude, né, e mandar para as torneiras das famílias, não. Ela tem que passar por um tratamento, gente, para tirar as impurezas, né, para ela chegar na sua torneira o mais potável possível. Ah, professor, então eu devo beber a água diretamente da torneira? Não, não deve. Porque os canos que elas passam, pessoal, desde a usina, né, desde a estação de tratamento até a sua casa, ali contém muitos micro-organismos, né, que pode fazer você adoecer. Então, para você consumir a água que vem da sua torneira, você deve fervê-la e filtrá-la. Ok? Existem locais onde a água disponível para o consumo não passa por estações de tratamento. Nesse caso, ela deve ser filtrada e fervida. O ciclo hidrológico influencia diversas atividades humanas. Dessa maneira, alterações que ocorrem no ciclo da água podem prejudicar essas atividades, como mostrado na manchete acima. Então a gente vai ver, pessoal, que algumas práticas na agricultura, elas são também prejudiciais ao ciclo hidrológico, certo? A escassez de chuva, por exemplo, pode comprometer o desenvolvimento e a reprodução das plantas, bem como causar a morte de animais, reduzindo assim a produção de alimentos para a população. Isso ocorre, gente, porque tanto as plantas quanto os animais precisam de água para viver e se desenvolver. Tá? Então aí você vê uma plantação de trigo prejudicada pela falta de chuvas em Londrina, Paraná. Né? Então, quando você faz um desmatamento para fazer uma plantação, por exemplo, o ecossistema daquele local ele vai ser comprometido, né? O ciclo hidrológico daquele local vai ser comprometido. Porque como a gente viu, as plantas, elas auxiliam e muito nesse processo hidrológico. Certo, gente? Então, temos que colocar na nossa cabeça, preservar, preservar e preservar. Cada animal, cada ser vivo tem uma função muito importante na natureza. Vimos que a água da chuva reabastece reservatório como os rios. Durante os períodos de seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios diminui, prejudicando a captação e a distribuição da água para a população. Essa situação piora quando ocorre o desperdício de água, por isso devemos usar esse recurso de maneira consciente. Gente, que apesar das chuvas elas abastecer os reservatórios, tem um certo determinado período do ano que essa chuva diminui e os reservatórios vão começar a secar, né? Então, nada de desperdício de água, gente. Por favor. Temos que utilizar esse recurso de maneira consciente. A água utilizada nas usinas hidrelétricas também é proveniente de reservatórios de água abastecidos pela chuva. Dessa maneira, a falta de chuva pode reduzir o volume de água no reservatório, prejudicando a geração de energia elétrica. Certo? Então aí você vê o baixo nível de água no reservatório da usina hidrelétrica do Funil durante o período de seca em Resende, Rio de Janeiro, em 2014. Tá, gente? A região sudeste, nesse período, ele passou por um processo de seca. Inclusive, as contas de energia elas aumentaram bastante nesse período. Então, pessoal, é importante a gente ver
observar que a energia elétrica que a gente consome dentro da nossa casa, ela também é afetada com a seca, né, gente? Então, devemos também economizar energia para não faltar água nos nossos rios, né, e nossos açudes. O baixo nível de água nos rios durante o período de seca também pode prejudicar a pesca e a navegação, tá, gente? Então, perceba que aí você vê alguns rios, né? Você vê aí o barco encalhado em razão do baixo nível da água no Rio Solimões, lá em Amazonas, que é muito comum o transporte, né, de barco em Amazonas, porque lá eles têm bastante rios. E aí você vê tanque de rede, né, usado para a criação de peixe em um lago durante o período de seca, né, lá em São Miguel do Iguaçu, Paraná. Tá, gente? Então, perceba, gente, que a água, a falta da água, trazem enormes prejuízos para as atividades humanas. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante coisa hoje. A próxima aula a gente vai ver a vegetação e o ciclo da água. Tá? Então, bons estudos e até a próxima.